Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que são as grandezas escalares. Então, antes da gente entrar nesse assunto, o que são grandezas físicas? Grandeza física, gente, é tudo aquilo que você pode medir, tudo aquilo que você tem condição de medir. Velocidade, temperatura, massa, densidade, volume, aceleração, força, energia e assim por diante. Só que na física, pessoal, a gente divide as grandezas em dois tipos. O primeiro tipo de grandeza é o que a gente chama de grandeza escalar. Então, o que é uma grandeza escalar? Grandezas escalares são aquelas que, para a gente defini-las perfeitamente, é suficiente você fornecer o quê? Um número com a correspondente unidade. Número e unidade nós chamamos de intensidade. Então, todas as grandezas que para você defini-las perfeitamente for suficiente um número e a unidade correspondente, serão chamadas de grandezas escalares. Então vamos pegar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando você pergunta para a pessoa, qual a massa daquele determinado objeto? A pessoa responde, olha, 10 kg. Precisa de mais alguma informação? Não, você definiu a grandeza massa, usando um número, que é o 10, a unidade adequada que você escolheu, que é o quilograma, 10 kg fechou, não precisa falar mais nada, tá certo? Um outro exemplo, quantas horas dura um dia? Resposta, 24 horas. Apesar que a gente sabe que tem alguns dias que demoram mais que outros, mas deixa pra lá, não é o nosso assunto de hoje. Mas tecnicamente falando, né, pessoal, o dia ele dura 24 horas. Então, eu perguntei aí um intervalo de tempo e para responder você usa o quê? Um número, que é o 24. A unidade que você escolheu aqui, no caso hora, 24 horas, fechou também, não precisa falar mais nada a respeito dessa grandeza. Você definiu ela com um número e a unidade correspondente. Só para dar mais um exemplo, pessoal, a gente tem temperatura. Temperatura considerada padrão aí para o corpo humano, 36,5 graus Celsius. Olha aí, ó, de novo você está usando um número, 36,5, a unidade, graus Celsius, e não precisa falar mais nada, você fechou, está perfeitamente definido aí a grandeza. Então, grandezas escalares são aquelas que para a gente defini-las perfeitamente é suficiente, número e unidade. Só para terminar, mais alguns exemplos, né? Além dos que a gente falou, falamos aí de massa, falamos aí de tempo e de temperatura, que mais que a gente tem? Comprimento, área, volume, densidade, pressão é uma grandeza escalar também, trabalho, energia, potência, intensidade de corrente elétrica, tensão elétrica, potencial elétrico, energia, quantidade de calor, calor específico, capacidade térmica, resistência elétrica, entre outros aí. Então, só finalizando, sempre que a grandeza, para você definir perfeitamente, for suficiente número e unidade, você vai chamar de grandeza escalar. Até a próxima!